Boa tarde, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de produção textual, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o narrador-personagem. Então, vamos lá! Como você já sabe, uma história pode ser contada por uma das personagens que a gente viu na aula passada. Neste caso, o narrador participará da história e será um narrador-personagem. Leia a seguir o começo de uma história escrita por Lígia Bojunga. Nela, o narrador-personagem é uma cachorrinha de raça. Então, nessa história que a gente vai ler, o narrador-personagem é uma cachorrinha de raça, tá bom? Então, ela participa da história. A história de Flor de Lis. Fui comprada numa loja de cachorros. A mulher entrou e disse: quero uma cachorra caríssima e de raça puríssima, para todo mundo achar linda e ficar sabendo quanto é que custou. E aí ela ficou sendo minha dona e me levou para casa. Vivia me enchendo de perfume. Eu espirrava o dia todo e pensava: puxa vida, se eu sou cachorro, por que é que não posso ter cheiro de cachorro? Vivia me enchendo de roupas e pulseiras. E quando chovia, me botava capa de borracha, lenço na cabeça e botas. Eu morria de vergonha de sair na rua assim e pensava: puxa, isso não é jeito de cachorro andar. Nunca me deixava solta, nem um minutinho. Puxa vida, cachorro precisa correr. Isso não é vida, eu pensava. E a coleira era sempre tão apertada que me sufocava. Olha aqui a marca, olha só. Vivia me enchendo de talco e pó de arroz. Me levava para tomar parte em concurso de beleza e hoje vê se pode. Disse que ia furar minhas orelhas para botar brinco e isso eu nunca vi cachorro usar. Então eu pensei: puxa vida, quem sabe esse tempo todo eu estou achando que sou cachorro, mas eu não sou cachorro. Foi aí que eu comecei a achar que estava ficando meio birutinha e me apavorei. Quando ela abriu a porta para uma visita entrar, eu fugi. Olha só, coitada dessa cachorrinha, né? A dona tratava ela como se fosse uma pessoa, não é mesmo? E a cachorrinha estava achando que ela estava ficando, olha, birutinha. Queria furar a orelha dela para usar brinco. Quando chovia, colocava capa, bota. Vê se pode. Vocês já viram cachorro usar essas coisas? Eu nunca vi. Então quem escreveu essa história foi a Lígia, né? E a própria personagem da história, a cachorra, que foi a narradora da história, não foi? Então, existe uma diferença entre o autor de uma história e o narrador de uma história. O autor é a pessoa que cria a história, quem inventou a história. O narrador é a personagem que conta a história, né? Então, eu vou perguntar para vocês: quem é a autora dessa história que a tia Luana acabou de falar? Vocês irão escrever aí. E quem é a narradora da história? Quem que conta a história para a gente? Tá bom? Então, vocês irão responder. Depois, né? No texto, a história de Flor de Lis, você conheceu a história de uma cachorra. Para contar essa história, a autora se colocou no lugar da personagem, no lugar dessa cachorra, né? E contou a história como narrador-personagem. Imagine que você é um animal, pode ser qualquer um, gato, pinguim, papagaio, periquito. Coloque-se no lugar deste animal e conte a história como narrador-personagem. O que vocês irão fazer primeiro? Irão fazer um desenho sobre esse animal escolhido por vocês e depois vocês vão se colocar no lugar do animal e responder as perguntas dessa entrevista que a tia Luana colocou aí. Então, eu coloquei as perguntas para vocês irem respondendo para ficar mais fácil. Então, tem várias perguntinhas. Vocês vão fingir que vocês são os animais para responder essas perguntas, combinado? Então, tem aí: do que você tem medo? Quando você fica triste? Onde você mora? Por exemplo, se vocês escolherem ser uma baleia, onde a baleia mora? No mar, não é mesmo? Com quem você vive? O que você gosta de comer? Aí vai depender de cada animal escolhido. Como você é? Se for uma baleia, eu sou enorme, né? Quem é seu melhor amigo?
Se eu fosse escolher a baleia, quem é o melhor amigo da baleia? Aí vocês irão criar e imaginar aí. O que mais preocupa você na vida? Quando você fica alegre? Então, essas perguntinhas vai responder, né, do animal que você escolher, tá bom? É bom, se vocês não souberem, podem pesquisar, tá bom? Perguntar a mamãe, o papai, o responsável em casa, pesquisar na internet, para sair uma entrevista bem bacana. E por último, vocês vão escrever o texto de vocês, como se fosse esse animal. Para isso, né, vocês irão se basear nas respostas da entrevista. Não esquecer de criar um título, tá bom? Que todo texto tem que ter um título. Respeitar o parágrafo. Como que a gente respeita o parágrafo? A gente inicia dando o espaço de 2 dedos a partir da margem, né? E cada vez que a gente muda de assunto, a gente tem que mudar o parágrafo para nosso texto ficar organizado e dividido, para a gente poder entender ele com facilidade, combinado? Após vocês criarem o texto, né, vocês vão pedir a mamãe ou o papai ou até vocês mesmos, né, para mandar foto para a tia Luana precisa para fazer a correção, combinado? Então tá, um beijo e até a próxima aula.